Perfeito. Aí agora é só você compartilhar e agora tá contigo. Você que comanda. Se quiser parar Eu de que gravar, quiser voltar a gravar, se você quiser até parei. encerrar a reunião, você encerra. Entendeu? Eita, meu Deus, cadê o negócio aqui? Agora tá por sua conta. Agora como é que eu. Aperta aí para isso, para fazer modo apresentação. Apertei modo apresentação, ok. Agora eu não tô vendo vocês. Aperta de novo. Você não vai ver a gente, não. Ah, não? Não. Ah, ok. Tá, ok. Então tá, Aperta o gente. Eu modo não. apresentação. Ó, Eita, meu aperta, Deus. aperta o Eita. modo apresentação, porque não entrou em modo apresentação ainda não. Aqui para mim apareceu. Engraçado. Isso não está aparecendo, não. Pra gente, Quer não. dizer, está aparecendo, mas não está modo apresentação. Peraí, Exato. deixa eu Qualquer ver. coisa, você sai, sai, Eu fecha. saí, eu minimizei aqui. Eu acho que é isso aqui. Não é a tela cheia. É a tela assim? Não. É a tela assim? Não é minimizar, não. Sai do, sai do, Sai do. ó, sai do compartilhamento de tela e faz tudo de novo. Caraca, gente. Já que o negócio agora não quer reduzir aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos de novo. É o que está acontecendo? Tá um pouquinho diferente do que eu já usei. Eu já fiz isso e Você já, não está fazendo do jeito que eu aprendi. você já usou o Zoom? Já usei 500 mil vezes. É. Já só não dei, assim, não como assistindo aula, né? Só, tipo, orientando, né? E aí agora, caraca, meu. Como é que faz para compartilhar a tela aqui, gente? Eu não tô conseguindo entender, não. A sua tela já está você botar no modo apresentação. Mas no PowerPoint que eu coloco? Isso aí. Isso, bota no PowerPoint. Deixa eu ver Oi. aqui. Bom, tá no modo apresentação aqui, mas eu não vejo vocês. Vocês estão vendo? Não. Sim, Sim? sim, estamos vendo, mas a apresentação está como se tivesse a tela do PowerPoint, né? A gente não está vendo ela em modo apresentação. É isso que para mim aparece como modo apresentação e aqui não aparece. Caraca. Ah, mas vamos seguir, senão a gente fica também travado nisso, né? Inclusive, ainda está no terceiro período, quarto período, mas eu Mas aí, peraí, gente, tem que ter um jeito aqui, não é possível. Agora eu tô vendo vocês, Quando você está pelo menos eu tô passando, vendo vocês. a de aula vai diminuindo, o tempo de aula diminuindo. O que está acontecendo, Betânia, é que você acha que Ah, você clicou no modo apresentação, não do Zoom. Você clicou no modo apresentação aí, que abriu a apresentação, do que está no seu computador. Você tem que tá. abrir Então, no Zoom. é isso que eu tô No falando com Zoom, a Luciana. Eu tenho que apresentar aqui no Zoom. isso. Peraí, deixa eu ver. Ai, como é que fecha isso? Caraca, mano. 4 dias já tomaram cuidado já. E- Pode ter te falado isso, mas a gente aqui fala, né? Entendeu? Pra gente, né? Tá aparecendo a sua, Sim. o seu compartilhamento de tela, né? Da apresentação que você montou. Tá, agora eu tô aqui nesse link do Zoom. Isso. Tá, no link do Zoom tá aqui a minha janelinha pequenininha e aqui onde eu coloco em modo apresentação aqui que eu não sei. É só você clicar ali no normal, na telinha embaixo ali, ó. Normal do PowerPoint, para botar em modo apresentação. Então, eu fiz isso. Eu fiz isso e Mas só para que mim você fez, mas só que você fez isso não aí no Zoom, você fez no seu computador. Aí abriu só para você. Faz aí no Zoom.
no que você está vendo agora aí, você clica aí. Onde eu vou clicar aqui? Lá no mesmo lugar, mulher, no modo apresentação do PowerPoint. Não tem aqui, caraca. Ai, meu Deus. Deixa eu sair. Isso. Eu estou te falando, fecha tudo aí. Eu não consigo nem fechar. Então, acho que travou, acho que tem que descompartilhar e compartilhar de novo. Não, eu não estou conseguindo fechar isso. Sair disso aqui. Deixa eu fechar. Você já está como É porque tem coordenadora. aqui. Não. A única coisa que me aparece é isso aqui. No O que restante, aparece para você aí? é é como se fosse mostrar, mas coloca ele pequenininho e não sai da tela do PowerPoint. Me mostra com o seu celular aí, já que você está no computador. Filma com o seu celular e manda para mim, que eu vejo aqui. Como é que tá aí? Me manda no zap aí. Eu tô desse jeito aqui. Eu não sei por que que não tá. Olha que coloquei tudo Ok. sincronizado aqui. Aperta em stop aí. Stop share. Aperta aí. Stop share. Hum. Ok. Apertei aqui. Isso. Aí você agora saiu do compartimento de tela, certo? Essa imagenzinha aí que estava aí do seu PowerPoint, your screen, start, tal, saiu, não saiu? Agora você está Saiu. vendo todo mundo, não é Tô isso? vendo todo mundo, tô. Isso. Agora volta de novo. Aperta o share, o verdinho, aí vai abrir, né, uma Hum. tela, aí vai estar lá a Sim, sua aula. sim. Isso, aí você clica nela para compartilhar isso aí com a gente. Ok, agora tá aparecendo. Agora, aonde eu vou clicar aqui para apresentação? Peraí. No normal do PowerPoint. Lá embaixo, à direita, tem uma telinha. Sim, Isso aí. Agora você clica aí sim. que vai abrir para todo mundo. Se você clicou no abril, você vai e clica de novo. Ó, agora tá. Eu cliquei de novo. Tá como para Isso aí. vocês? Agora espera. Cadê? Como é que tá para vocês? Não foi. Clica de novo. Tá maluco? Não. Sua internet tá boa aí? É. Entrou e saiu. Entendeu? Caraca. O caminho é esse. Entendeu como é que faz? Peraí, stop share. Isso. Aí, vai lá, de novo. De novo. Compartilha. De novo no share. Eu Isso. tô Aí vai abrir. clicando no PowerPoint, tá aqui aberto, e ele não vai, cara. Meu Deus do céu. Minimiza o seu PowerPoint. Pega Deixa eu- o PowerPoint que você abriu normal, você minimiza Tá, vou ele, joga ele como minimizar, se peraí. fosse na barra de ferramenta.
Tá ok. beleza? Minimizei. Depois de minimizar o PowerPoint que você abriu, aí você vai lá no Share, que é o compartilhamento de tela. Uhum. Aí ele vai abrir tudo que está minimizado. Aham. Tá, cliquei nele Isso, minimizado. aí. Aí, no Aí Zoom, agora, isso aí. Vai lá, agora eu clica aí. coloco em apresentação. Isso, clica aí. De novo, Por que que tá? quase foi. Quase foi? A sua internet tá boa? Ah, minha filha, deixa eu ver. Faz de novo esse processo. Clica aí Se de não, tá novo. bom. Era para ter entrado. Não Aí, entrou? agora vai. Cadê? Ué, não Eu foi. fechei. Novamente entrou. Tá, Machado, É, tô tentando, gente. Tá minimizado. Ok. vai lá, de novo. Vou minimizar aqui de novo. Caraca, mano. Clicar uma única vez e aguardar. Tá. Apresentação de slide, PowerPoint. Aqui. Isso aí. Iniciou o compartilhamento. Aí, agora foi. Foi? Agora foi. Agora foi, agora foi. Ô, Jesus, misericórdia. Vamos lá, gente. Vê se Desculpa qualquer passa. coisa. Desse próximo Não, vai ser melhor. vê se passa o slide aí. Deixa eu ver. Tá, dá para passar. Pronto, aí, foi. Vamos lá. Dando continuidade à aula do Pascotto, que falou sobre síndrome do desconforto respiratório agudo, a gente dá continuidade a algo que é muito importante que a gente faz como procedimento de resgate desse paciente, que é a posição prona. A posição prona a gente acabou se aperfeiçoando muito por conta do Covid, que é algo que a gente fazia quase que seriado, quase que todo dia eram vários pacientes sendo pronados. Então, eu venho chamar a atenção sobre isso, porque passou o Covid e a gente continua pronando o paciente. A síndrome de desconforto respiratório é algo que direto temos no CTIs, é algo muito comum, mas os desfechos que são assim terríveis, né? Uns conseguem sair, outros não. Eu até coloquei aqui uma foto, essa foto foi feita na UI, uma paciente que foi, a princípio ela foi estubada com sucesso, desmame total, estubação linda, perfeita, sentada à beira-leito, e teve alta do setor, foi para a enfermaria, 2 dias depois ela voltou entubada para a gente. Sepse, choque séptico, tivemos que pronar. A prona foi em menos tempo, ok, dentro da janela de tempo, porém a paciente muito grave e ela veio a óbito. E a gente ainda teve que fazer assistência dessa paciente, a parada, assistir a parada nela pronada mesmo. Algo também que requer uma expertise. Mas isso não vem à situação em si, mas eu venho falar sobre o que melhora na prona, melhora a oxigenação, redistribuição da perfusão pulmonar. Em alguns casos, os pacientes melhoram quase que instantaneamente, por conta do posicionamento de tirar a pressão em cima do tórax, a redução do colapso alveolar dorsal e a diminuição da compressão do coração sobre os pulmões. Então, a prona realmente resgata, é algo que a gente deveria ter mais expertise para usar. Nós temos, porém, não depende só de nós. Depende de uma equipe que tenha expertise também. Então,
Como indicação, né, a PF tem que estar abaixo de 150. Deixa eu ver o telefone tocando. A PF tem que estar abaixo de 150, a FeO2 maior ou igual a 60 e a PIP maior, maior que 5. E a prona tem que acontecer em até 72 horas de início dos sintomas graves. Tem que ter ausência de contraindicações, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. As contraindicações absolutas, cabe à equipe avaliar, fisioterapeutas, médicos, e, principalmente, equipe multiprofissional treinada para fazer a prona. Não adianta a gente só indicar, a gente precisa ter colegas, de equipe que saibam fazer a prona. Médico, enfermagem, fisioterapeutas, às vezes mais de um de fisioterapeuta, mais de um médico, equipe de enfermagem treinada. Com relação às contraindicações, ó, instabilidade hemodinâmica severa, mesmo com vasopressores, com nora, vaso, dobuta, etc. Trauma torácico instável, cirurgia na traqueia, esternotomia, pressão intracraniana elevada, pode acontecer de pacientes com TCE e desenvolver a SARA, e a gente vai ter que avaliar, e a gente não, é algo que grita muito, porque nós não temos monitorização para isso, dentro de um CT, um hospital que tem neurocirurgiões, então é algo muito grave. As lesões extensas em face, o abdômen, fratura instável, principalmente pelve, fêmur e coluna. Aqui também eu destaco que nós pronamos um paciente com uma fratura de fêmur com fixador externo. Embora estava com fixador externo, a fratura não estava bem alinhada, mas foi o que salvou ele. Então, foi uma prona, foi com sucesso, com desmame, etc. Ele veio a óbito por outras circunstâncias, não por causa da SARA. Sangramento maciço, gestantes, síndrome do compartimental abdominal, TVP, com tratamento nos últimos 2 dias, então é relativo, mastite volumosa. São coisas que podem ser resolvidas e a gente pode decidir pela prona. Como realizar o procedimento da prona? Primeiro, planejamento. A equipe tem que estar ali, decidir junta se vale a pena pronar ou não. E esse planejamento requer também um preparo. 1 hora antes de pronar, vem todo o preparo para essa prona. O posicionamento adequado da cabeça, né? Membros superiores, membros inferiores, coxins, preparo de coxins, preparo de apoios da cabeça, apoio dos braços, apoio dos pés, a monitorização contínua da função respiratória hemodinâmica, ou seja, também tem que ter PAM, tempo ideal de reversão da posição prona, 16 a 21 horas contínuas. Esse tempo ainda não é uma coisa muito rígida. Nós já tivemos casos que teve prona acima de 21 horas, tá? Então, há casos e casos, e cabe a gente, tanto nós como o médico, decidir o tempo de prona e ver a melhora, se houve melhora ou não. Bom, para preparar antes da prona, o que a gente tem que fazer? Primeiro, assegurar que se tem indicação. Eliminar as contraindicações e vamos lá para o paciente. Assegurar que o tubo está a 2 centímetros da carina, com fixação segura. Se o fixador estiver frouxo, troca fixador. Tem casos, dependendo do fixador, a gente tem que colocar 2 fixadores. Realizar a higienização das vias aéreas do paciente.
Cabe à enfermagem também, né, verificar a fixação dos catéteres e outros dispositivos, né, um paciente que está todo invadido, então tem acesso para tudo quanto é lado, então precisa que esteja tudo bem fixado. Preparar os apoios, né, de cabeça, tórax, pelve, pés, né, parar a dieta e, caso indicado, esvaziar o estômago. Cuidados da enfermagem também. Proteger os olhos do paciente. É um paciente que vai ficar virando para um lado para o outro, tem edema na parte dos olhos, então precisa de cuidados da lesão no globo ocular. Proteger as proeminências ósseas com placas de tirocolóide, principalmente no rosto. As mulheres têm muita ferida na mama, então precisa ser protegida. Embaixo da mama também, quadril, os ossos de quadril, joelho, são todos lugares por eminências ósseas que precisam estar com proteção. Se não tiver a placa de trocoloide, é o curativo mesmo, né? É a nossa realidade. Bom, a prona é uma manobra também arriscada, então pode ter complicações. Por exemplo, vômito, instabilidade hemodinâmica. Você acabou de pronar, o paciente descompensa todo. Por isso que é bom estar presente. Não só o médico está presente. Queda da saturação, lesões de pele, edema facial, deslocamento do tubo. O tubo não está com cuff, com a pressão ideal e acaba deslocando. A compressão abdominal em prona. Também tem pacientes que precisam ter um coxim mais alto para o abdômen ficar mais livre, tanto da parte do tórax quanto da pelve, e ter deixar mais livre o abdômen. Enfim, são complicações gerais, né? Pode acontecer parada, como eu já relatei. Aquela paciente pronada, ela parou, e aí como é que faz? A, ma- a, a manobra não vira o paciente. A gente mantém o paciente em prona e massageia o paciente. Eu fiz aqui um fluxograma do passo a passo da prona, né? Como preparo para pronar, a monitorização, gasometria 1 hora antes de pronar, pronou o paciente, preparou o paciente, pronou o paciente, 1 hora após, gasometria. Se teve uma piora progressiva da oxigenação, interromper a posição prona. Geralmente, a gente ainda tenta um recrutamento pós-prona. Esqueci de colocar. Se mesmo assim não teve melhora, volta. Não teve um bom resultado. Manter a prona, né? Não teve nada. Manteve a prona, tá em curva de melhora. Cuidados com os pontos de pressão. Ou seja, o paciente que está em prona, né? O posicionamento dele é lateralizar a cabeça de 2 em 2 horas, trocar de posição, de 2 em 2 horas, mudar a posição de nadador, braço para cima, outro braço para baixo, vira a cabeça para o lado contrário da mão. Às vezes não dá, a gente vira para o lado da mão, ok? Tem pacientes com limitação e tem pacientes com limitação cervical, né? Então, tem pacientes que a gente não vira, não tem como virar a cabeça e você tem que colocar um coxim no rosto para liberar o tubo e ele ficar bem posicionado com a cabeça reta. Após o período de prona, eu coloquei aqui 16 horas, que é a de praxe, mas pode se estender. Colher uma gasometria antes de retornar ao supino. Supinou o paciente, manter a monitorização e gasometria 4 horas após o supino. E aqui eu coloquei, se APF está acima de 150? Se sim, manter o supino e reavaliar. Se não, outro ciclo de prona. Preparar para a prona novamente, tá? Eu esqueci de falar, eu não consegui foto sobre isso, nem uma sequência. Eu não consegui baixar da aula que eu tenho. É, o preparo do paciente no leito, né?
colocar todos o lençol por cima do paciente, fazer os charutinhos na lateral do paciente, para que a gente consiga segurar para poder virar. Geralmente nós ficamos na cabeça do paciente, quando não, o médico fica, mas geralmente eles deixam na mão da gente mesmo, segurar na cabeça, eles ficam no comando, ou a gente no comando, é, enfermeiros nas bombas e uma equipe de 4 a 6 pessoas para pronar esse paciente. Dependendo, se for um paciente obeso, já aconteceu o caso da gente ter quase 12 pessoas dentro do local para pronar um paciente obeso. Mas tudo é por conta da segurança mesmo. A gente tem que pronar na segurança. Se não tiver equipe, chama a equipe de outro setor para poder pronar esse paciente. Próximo. Agora vem falar de um caso clínico, não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu tentei não expor muito o raio-x para não aparecer o nome do paciente. Esse paciente veio estar conosco no CTI semana passada. Evoluiu rapidamente, uma pneumonia grave, evoluiu rápido para um pulmão sarado. Foi recrutado, teve melhora com o recrutamento, porém, no dia seguinte piora. Não tem um relato de ter feito recrutamento novamente, optaram pela prona. Ele respondeu muito bem à prona. A prona foi prolongada, uma prona de 21 horas. Eu não sei se o Bruno Marcel está aí na aula, ele pode até me ajudar a falar sobre esse caso. A prona foi com ele. Esse paciente supinou, ok? Teve uma PF de 178, né? Então, estava naquele trâmite de preparar para novamente, ok, mas é um setor de 10 leitos, precisam ver os outros pacientes e tal, e esse paciente no isolamento, né? Então, aconteceu que esse paciente parou e o monitor não estava funcionando. Então, foi algo muito grave que aconteceu, e assim, o desfecho não foi feliz por conta de um manejo melhor, uma equipe está mais presente e o isolamento está muito isolado do setor. É, é uma questão estrutural, não estou colocando assim, levantando culpados, mas a gente precisa de estrutura para pronar. E uma das coisas que a gente precisa urgente é monitor, né? Então, só chamando atenção para esse caso, né, que foi um desfecho infeliz. E assim, nós estamos tendo vários casos de desfechos infelizes por conta de equipe e por conta de, acredito que tenha que seguir à risca um protocolo. Então, eu defendo a ter um protocolo no setor, nos CTIs, no caso de prona, se for preciso treinamento, inclusive de equipe médica, na questão de tempo de prona, quando começar a prona, para não ter jogo de empurra para o próximo plantão. Se é para pronar, que seja que prone no ato, né? Prepara e prona. A decisão não pode ser jogada para o próximo plantão. Tá? E após a prona, dependendo de como o paciente evolua, se vai evoluir para melhora, se não está evoluindo para melhora, o recrutamento alveolar, manobras de recrutamento. E aí, nós temos várias pessoas que fazem a manobra no hospital, que têm a expertise, tá? Então, se o plantonista não tiver a expertise, eu falo de modo geral, não estou falando só das pessoas do CTI, não, nada disso, tá? De modo geral, se a pessoa não tem a expertise, chama quem tem, tá? Peça ajuda para fazer essa manobra. E, de preferência, o médico tem que estar presente, porque pode descompensar, é uma manobra que
mexe muito com o paciente, com a parte hemodinâmica do paciente. E eu, particularmente, não gosto das manobras com a PIP muito elevada, né? Eu chego até 25, mas já vi chegar a 40. Mas, enfim, é a expertise do colega que domina e faz muito bem feito, tá? Então, a gente não precisa ter medo de fazer, é só saber fazer. E outro caso clínico também de prona que nós tivemos com uma paciente que ficou 15, acho que mais de 20 dias com a gente, sendo que 15 foi pronado. 15 dias de prona, 15 dias com bloqueador neuromuscular, e ela só melhorava um pouco pronada. Ela supinava e não tinha melhora. Então, a gente só supinava ela só para cuidados. Cuidados, troca de curativos e pronava novamente. Uma paciente jovem também, pneumonia grave. Mas ela chegou ao ponto de que a única coisa que poderia ela ter uma chance seria a ECMO, né? Então, nós não temos, nem vamos ter, porque não é do SUS. E, infelizmente, nós perdemos essa paciente. Foi algo que mexeu muito com a equipe, por conta de não poder fazer mais por ela. Então, é algo que mexe com a gente, porque requer cuidados extremos, cuidados intensivos mesmo, equipe preparada, e não é só a gente, não é só a fisioterapia, é a equipe de enfermagem, né? Equipe médica, é um todo preparado. Tá bom? Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, quer pontuar alguma coisa, né? Então, eu estou passando aqui o slide. E que a gente tenha mais desfechos felizes, né? Nós temos uma equipe excelente, uma equipe de especialistas em ventilação mecânica, especialistas em prona, especialistas em mobilização, e a gente quer ver o que a gente está mostrando aí nessa foto. Os pacientes conseguindo fazer sua recuperação, fazer seus exercícios e tocar a vida em frente, né? Sair do CTI com vida, né? E eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, perguntar alguma coisa, todo mundo mudo. Estou aí para. Se eu não conseguir responder, gente, todo mundo. Alguém ajuda e responde, viu? Eu não sou professora, tá? Eu estou tentando aqui dar uma aula, mas não sou professora. Oi, Betânia. Eu vou só falar que eu acho que na época do Covid a gente acabava falando, fazendo mais a prona, né? Era Sim. mais habitual agora. Quando tem um paciente mesmo com indicação de prona, a gente às vezes fica resistindo ali, né? Não só a equipe como um todo, né? Às vezes você tem que ficar convencendo ali, não, gente. Né? Eu era de sábado, então, poxa, às vezes eu tinha que ficar convencendo, não, gente, tem que pronar, vamos embora pronar, não sei o quê. Durante Pois a é, semana, com a rotina é aí, mais fácil, né? Porque aí é, aí é são que dois. tá a gente ter médicos especialistas, médicos que são da terapia intensiva. Quem é da terapia intensiva mesmo, prono. Mete a cara mesmo e prono. Agora, quando pega um médico que não tem experiência e colocam dentro do CTI, aí patina, né? Aí perde o time. A gente tem Uhum. até 72 horas para decidir a vida do paciente. Aí não decide. Aí prona tardia, o desfecho é horroroso. É óbito. Então, aumenta, contribui aí para os índices de óbito em CTI, né? O índice de óbito de SARA é alto, né? São poucos pacientes que saem. E a coisa que é mais gritante, né? Eu li nos estudos, é a questão do tempo de, de início de prona, a decisão de pronar o paciente.
que é em menos de 72 horas. Isso aí é o que vai determinar o destino do paciente, a chance dele ter de sobrevivência, né? Então, é, isso é muito sério e a questão também da monitorização. Isso, desculpa eu falar isso novamente, Luciana, mas isso é algo que está gritante e, e a gente precisa de que a direção, o hospital entenda que o CTI precisa de monitores que dê informação certa, né? Até pacientes que tem que rodar um eletro para confirmar se é aquilo ali mesmo que está colocando, que está marcando ou não, né? Aferir pressão manualmente. Então, ruim, né? Então, assim, a gente recebe uns pacientes graves como esse, que veio a óbito no final de semana, né? Chega a dar desânimo na equipe, né? Um se empenha, né? Toda a equipe se empenhou, inclusive a enfermagem também se empenhou em ajudar o paciente. Era um paciente jovem, né? Tem os outros problemas? Tem, né? Tinha outros problemas ali envolvidos, mas era um paciente jovem que estava ali bloqueado, que precisava de prona, pronou e teve resultado, mas teve falha no monitor. Então, assim, complicado a gente tocar um serviço com essas falhas, né? Então, a gente precisa, isso precisa ser discutido e corrigido. É uma coisa que eu também gostaria de que pontuassem, né, em casos clínicos que a gente traga. Eu gostaria de ter trazido um caso com um desfecho melhor, mas infelizmente eu não tenho dados nem fotos, né, desse paciente, né? Mas nós já tivemos pacientes com SARA, pronados, série de pronas que saíram, foram estubados com sucesso, foram para a enfermaria e foram de alta, no hospital SUS, né? Com todas as precariedades. Então, assim, é o tempo da prona. Isso aí tem que estar muito bem definido mesmo. Mais alguém para falar, gente? É um bate-papo. Ninguém quer falar? Machado, pode Machado? falar. Apanhando aqui para abrir o microfone. Assim, parabéns, Betânia, né, pelas colocações aí, pela apresentação, acho bacana. Muito legal o que a gente está fazendo, né? É, bom, só fazendo algumas. Nem pontuar, não, né? Só lembrar algumas coisas, né? A Betânia falou da questão de pronar e recrutar, né? Acho que não necessariamente. Desculpa, dos casos dos pacientes que foram recrutados antes de serem pronados, se a gente lembrar da fisiologia, né, que é a base de tudo, né, a prona, lembra, busca lá na fisiologia de West, né, quando a gente prona o paciente, a gente tende a favorecer uma melhor ventilação, né, e a relação ventilação-perfusão ela fica otimizada, e é importante frisar que no tempo certo, na janela certa, a prona ela precede, né, precisa preceder o recrutamento alveolar, né? Ela O é a recrutamento primeira vem opção, depois. é o procedimento de Hum, escolha, né, inicial. hum. Em relação ao recrutamento, Betânia e os demais colegas, uma coisa que foi orientado, né, no estudo ART, acho que o Leandro comentou sobre ele semana passada, desculpa, gente, minha garganta tá horrorosa. Não é fazer charme não, tá? Que a voz está ruim mesmo. O que não há uma recomendação, né, que foi sugerido que não se utilizasse, é porque às vezes a gente fala da famosa 40 por 40, né, que seria o delta de 40 de pressão por 40 segundos, a gente confunde com a manobra de recrutamento máximo, né? A manobra de recrutamento máximo ela foi estimulada a não ser utilizada, né? Que ela Sim. perdura esse delta de pressão por um tempo maior, né? Até, sei lá, passa chega até 5 minutos. Então,
Isso, eles identificaram que a manutenção desse nível de pressões muito elevado no parênquima, eles levaram a muita lesão, né? E desfechos Muita lesão. desfavoráveis. Quando comparado à famosa 40 por 40, a manutenção do delta de 40 por só 40 segundos, isso não foi evidenciado. Então, são manobras, porque eu já ouvi com alguns colegas confundindo, tá? São manobras distintas, né? No Covid usou muito ali o paciente VCV, né? Chegava a PIP com volume corrente de 4 ml por quilograma de peso, chegava a PIP de 25, né? Até 25 centímetros Sim, de água. Depois fazia decremental. Leandro comentou na semana passada sobre essas manobras. E às vezes a gente já confunde um pouco. Então, só para lembrar que são coisas diferentes, eu sou sim. fã do 40 por 40, adoro, faço isso regularmente quando é necessário, né? E, lembrar, né, a questão dos benefícios, né, reforçar aí os benefícios da prona, e reforçar que ela é a terapia de escolha, né? Inicial ali, É, indicação obviamente, A. numa janela aceitável. E só para não me estender muito, eu sempre me estendo demais, né? Lembrar do tempo, né? Eu já vi, a gente vê aí pacientes traqueostomizados pronados. Eu acho que aí a gente tem que pensar na prona como outro objetivo, né? E Sim. outra, lembrar também, Betânia, que você comentou desse paciente que, né, de início súbito aí, com uma piora da radiografia, piora do PF, e a gente volta de novo lá na semana passada, isso que é muito importante, até para a questão de prognóstico de tratamento, né? Saber diferenciar a LPA da SARA, né? São coisas diferentes. A lesão pulmonar aguda e a SARA propriamente dita são coisas A diferentes, princípio não né? parecia SARA. A princípio não É, parecia. Parecia uma pneumonia grave. não estou dizendo que é o caso, né? Só para lembrar, né? E tem desfechos diferentes e condutas diferentes, né? Só dando um exemplo Uhum. aqui, o paciente pode fazer uma lesão pulmonar aguda por uma disfunção renal, né? Charca o pulmão ali, o pulmão inflama, porque o líquido Parágua. não deveria estar ali, né? E o líquido é um líquido que não é um líquido inflamatório, não é um infiltrado inflamatório. Vai provocar inflamação, mas a priori não é um líquido inflamatório primário, né? Então pode acontecer. Às vezes o paciente Daí a questão é ele de, dialisa e melhora. Ó, pô, curou da sim, SARA? a questão Não, de não é SARA. diagnóstico, né? O diagnóstico de realmente confirmado que é SARA mesmo. É SARA mesmo? Exato. Discutir, Entendeu? Então, discutir SARA assim, primária, SARA secundária, né? Tudo entendeu? Então, isso é assim, importante tem. para Por a isso escolha que eu terapêutica. questiono a equipe médica, Não, especialista. a gente também, muitas das vezes a gente vai na onda, né? A gente às vezes não A gente questiona, vai. pô, é SARA primária, é secundária, porque ele tem uma pneumonia que virou uma sepse, será que esse cara, por ter um líquido ali que não é gravidade dependente, será que vai responder a SARA? Ou será que é aquele cara que vai ficar com a F2 mais alta? Não estou dizendo que não vale a pena pronar, porque às vezes a gente prona o paciente melhora, apesar de que a maioria das vezes a gente prona esse perfil de paciente, e ele não melhora porque não é líquido, o que ele tem ali é pus, né? Eu sempre faço confusão de exudato e transudato, mas o que ele tem ali é pus. E o pus, apesar da drenagem postural lá de antigamente, nem sempre ele é gravidade dependente. Então, se você tiver uma lesão capsulada ali, né, ela não vai drenar. É aquele paciente que te prona e ele não responde, né? Então, essa diferenciação de área primária e secundária, né? Se o foco primário é pulmão ou é outro Hum, foco, né? Os pacientes de SARA secundária respondem melhor à prona. Acho que a discussão pode avançar nesse sentido para a gente definir como equipe, né? Como serviço, como é que a gente vai funcionar, né? Você citou bem aí a questão de protocolos, né? Porque isso tem sim, relação direta com o desfecho, né? Se a gente estiver sim. bem alinhado, as conversas estiverem bem alinhadas, isso facilita os nossos resultados finais. Desculpa, só isso. Só tudo isso. Mas é bom a gente conversar sobre isso mesmo, tá? Porque até para diagnóstico não somos nós que damos, né? A gente questiona, a gente discute, mas, né? O diagnóstico clínico, né? O diagnóstico clínico é do médico,
né? E assim, bom, esse paciente foi pronado, tá? Quando eu vi esse paciente, ele não estava com aquele raio-x, não estava com esse desfecho ruim, não estava com agaso ruim, nada ruim. Ele estava estável, né? E uma PF até boa, inclusive. Foi uma piora, assim, absurda, de um dia para outro, e é o dia que eu não estou no hospital. E assim, ó, até que teve a questão da prona, eu nem sabia. Eu fui pegar o caso, eu falei, bom, o que que aconteceu, o que que aconteceu? E até que, né, veio os relatos. Mas assim, as coisas são relatadas de boca e não são documentadas. E eu acho importante a gente discutir o óbito. Onde foi a falha? Onde está errando? Onde não tá funcionando? Para se aprender todo mundo junto, né? Equipe de enfermagem, equipe médica e equipe de fisioterapia, e a gente crescer junto, né? Eu não me preocupo muito, apesar de que isso é um medidor, né? Com a questão de número de óbitos do setor, mas CTI tem óbito, mas como que está sendo tratado isso, né? O que que foi tentado antes de chegar a óbito? Isso a gente precisa discutir. Eu levantando esse caso aí para, sei lá, quem sabe no futuro, com mais maturidade aí das equipes de CTI, a gente possa fazer aí sei lá, um simpósio sobre isso, ter um tema. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Não sei se tem mais perguntas, se as pessoas têm dúvida de como pronar. Eu acho que vale a pena um treinamento, né? De ventilação mecânica, de recrutamento alveolar, de prona, de cuidados da prona. Eu acho que tudo quando é aprendizado, a gente colocar em prática é válido. Pode ser que os colegas, demais colegas, não estejam em CTI, mas um dia estarão lá dentro, né? E aí, como é que vai ser? Né? Então, é uma forma de aprender também. Tá bom, pessoal? Verdade. Alguém quer contribuir, falar alguma coisa, contar alguma outra situação que vivenciou também? Vocês estão me ouvindo? Eu estou numa área externa aqui, não Sim, sei se dá para me ouvir. dá para te ouvir, ué. Tá? Bem, só com relação à posição prona. Né? Assim, eu, particularmente, sou um cara que defendo e gosto, por toda a fisiologia. Né? A gente tem a maior área alveolar e a maior perfusão é posterior. A perfusão ela não é gravidade dependente. Então, você tem uma área de alvéolos e a melhor perfusão. Né? Eu acho que o que a gente tem que se atentar, e é isso que a Lu também falou no começo aí, é que às vezes usa a prona como a terapia de resgate. Então faz de tudo. Quando nada dá certo, então vamos pronar. Aí o cara tá fudido, sugado, já não resta mais nada, a gente parte para a última esperança, onde eu acho que deveria ser ao contrário. Né? A primeira conduta é prona, porque isso favorece. A fisiologia trabalha a nosso favor. Então acho que só ter atenção nisso, não ficar tão relutante, né? E tentar várias outras estratégias para deixar chegar no limite, né? O doente altamente já sugado, aí depois fala, então vamos pronar. Aí ia falar, não deu certo. Pô, também você sugou o doente ao máximo e tentou usar como terapia de resgate. Eu acho que a prona não pode ser usada como terapia de resgate, né? Ela tem que ser usada como uma terapia e não de resgate, uma terapia precoce que potencializa. E a gente pensa muito na prona pensando em PF, né? E isso, acho que isso é uma coisa também para a gente parar e analisar, porque prona realmente dá um pouco de trabalho, né? E requer um cuidado, mas eu acho que o Covid mostrou para a gente que não é nenhum bicho de sete cabeças, porque o que a gente pronou e despronou doente. É E, verdade. e se você vê o nível, a quantidade de prona que a gente fez, com as intercorrências que teve, de arrancar acesso, estubar, traqueostomia que saiu, pô, foi muito pouca, né? Com certeza foi muito pouca. Eu tenho experiência de dois hospitais, né? Onde a gente fez muito isso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa atenção, porque
assim, é que eu volto a falar, se pensa muito em PF, e as pesquisas também são muito voltadas para PF, PF, PF. Mas já se sabe que se você usa pressões menores, PIP menor, volume corrente menor, você leva menos a lesão pulmonar. Menos lesão pulmonar, menos inflamação, melhor desfecho. Né? Estratégia protetora, né? Tende a ter o melhor desfecho, exatamente, como estratégia protetora. A gente não usa prono como estratégia protetora. Porque se o Uhum. cara está em supino com. Vamos botar um exemplo aí. Eu estou precisando de 25 de pressão expiratória pro cara, né? Com 12 de PIP. O cara já está no seu limite ali de pressão expiratória. Né? O cara já está no seu limite para fazer volume corrente. Você prona o cara, você sai de 25 de pressão expiratória para 18. Você sai de uma PIP de 10 para uma PIP de 12 para uma PIP de, às vezes, 10, 8. E com isso você consegue usar menos FO2. Estamos protegendo esse pulmão. Então, acho que vale uma reflexão da prona, não só como um resgate de PF, mas sim também de uma terapia de proteção pulmonar. Porque quanto menor pressão, quanto menor PIP, quanto menor FO2, estamos dando uma melhor proteção ao parênquima pulmonar e os critérios que a gente sabe de processo inflamatório. Então, apenas uma reflexão, né? Que eu acho que a gente usa a Sim. prono de uma forma, eu acho que ainda limitada, preso apenas na PF. Ah, o cara tem uma PF de 180, só se prona com 150. Mas o cara tem um PF de 180 ao custo que eu tô arregaçando o pulmão do cara. Então não é melhor o cara ter uma PF de 180, eu diminuindo tudo, jogando ele numa questão de menos estresse, né, do tecido conjuntivo, do parênquima pulmonar? Ah, mas o cara continuou com uma PF de 180, ok, mas olha o nível de estresse que eu diminui desse pulmão. Então acho que vale essa reflexão. Muito válida, muito válida. Estratégia protetora. Com certeza, que às vezes deixa chegar assim na FI de 100% e fica lá com a FI de 100% um tempão, quando já não tem mais jeito e que prona, né? Uhum. Aí não E tem mais jeito, né? realmente. Perdeu o tempo, perdeu o time, né? E a prona é a opção A de, de, de opção de tratamento, né? Quantas vezes a gente entubou e pronou, né? Covid, Covid, é verdade. entuba e É. prona, não tinha assim, não tinha opção. A opção era essa. Então, assim, por que que agora não é mais, né? Aí se tenta de tudo, não deu certo assim, agora vamos pronar. Então, assim, precisamos de mais cuidados de beira-leito não, de toda a equipe. Vamos dizer assim, eu tô chamando a responsabilidade dos médicos, mas vamos colocar de toda a equipe, né? Não é só a fisioterapeuta que decide. A equipe Na verdade, a gente que bota uma pressão para pronar, a gente né? coloca a pressão para pronar, mas É, não, mas, poxa, não sei o quê, porque né, é um jogo de tem empurra do que- caramba. Então a gente fica naquele, né? Aí quando vai, pô, mas ele estava ventilando, pô, aí vem com a gaso, né? Vem com a gaso, mas a PF, né? Cara, a Mas gente eu tem acho que que acaba tendo que se impor mais, colocar mais, dar mais decisão para a equipe médica. é isso aí. Eu acho que é uma questão de se impor e, claro, se impor de uma forma técnica, né? Então, se tem argumento técnico e você coloca as coisas de uma forma coerente, dificilmente o médico, ainda mais no HPM, né, onde a gente tem uma voz realmente bem ativa, né, a gente participa bastante do processo. Sim, Dificilmente o médico não vai bancar e não vai fazer. Acho difícil. Né? A enfermagem pode dar uma enrolada tal, mas, galera, vamos lá. Não dá para enrolar, não. Para aí, vem cá e me ajuda aqui. Aí realmente a gente se impor dentro do processo, né, da tomada de decisão. Né? Mesmo que assim, deu errado. Mas deu errado, mas tudo estava indicado para a gente fazer isso. sim, Né? Não tem jeito. Qualquer abordagem terapêutica tem, tem né, um risco. o, A o gente, sucesso e tem o insucesso. Né? Mas se cabe fazer, se tá na diretriz, se tem, né, indicação, se isso vai trazer benefício, tem que se tentar. Né? Betânia, você está como co-anfitriã, né? Eu vou ter ah, que fechar meu microfone aqui, que eu não vou poder mais participar. Você pode encerrar, e quando você for encerrar, né, você pausa a gravação. Quando você pausar a gravação, ele vai falar
para salvar no iCloud, você bota para salvar em nuvem, tá? E aí depois você encerra aí, tá bom? Ok. Bom, para pausar, vou pausar agora a gravação, então. Ok, gente? Mais alguém quer falar alguma coisa? Algum caso? Alguma coisa? Bom, Posso só mais 2 minutinhos? 3, 4, 5? pode. Pode. É, porque eu vou 2 levando as minutos, coisas. Eduardo. Ó, 2 minutos. É, tá, bom, levanta a plaquinha. Não vai ser rápido. Lá quando você colocou no slide, às vezes as pessoas perguntam, já surgiu uma dúvida aqui que me mandaram uma pergunta, tá? Às vezes quando surge, quando coloca no slide o tempo de prona de 16 a 21 minutos, isso é média. O estudo que levantou esse dado, a média de tempo dos pacientes avaliados foi 16 a 21 minutos. Eu já provei paciente por 36 horas, né? Que foi no dia de azar, na época do Covid, que eu fiquei 48 horas de plantão. E assim, a gente já fez, né? Sim, já No teve pós, até no 73 também. pós-Covid muita coisa mudou, né? Então a gente não. Antes era 12 a 16 horas, isso estendeu. Então, só para se surgir essa dúvida para alguém, então ali é uma média do estudo que foi publicado. E outra coisa bem bacana é que acho que em 2021 saiu um trabalho do grupo americano, eu não lembro exatamente, né, qual grupo, em qual revista foi publicado, mas eu discuti esse trabalho com Marcelo Terra. Para quem não conhece, foi um dos precursores aí da ultrassonografia cinesiológica no Rio de Janeiro, e que esse trabalho, o resultado final foi que, a conclusão, desculpa, é que a aeração, né, ou seja, não a ventilação, a aeração, e aí eles correlacionaram a aeração à ventilação. Nos pacientes estudados através de ultrassonografia, eles verificam, porque é um exame não é invasivo, né, beira-leito, de baixo custo e fácil de utilizado, a aeração dos pacientes com o SARA pronado, né, teve o melhor resultado, ou seja, o best time, né, com 3 horas. Então, assim, às vezes a gente prona o paciente e acha que ele vai melhorar em 30 minutos. A gente espera, né, a gente reza e torce por isso. Mas nem sempre tem aquela história da melhora de 20% da gasolina da PO2, né? Espera que a PF ou a PO2 melhore em 20%, mas às vezes a gente, por é, é, ansiedade, eu não saber esperar, né? A gente estirpa o paciente de um melhor resultado. Então, será que esperar o tempo de 1 hora que tá? Eu sei que isso tá, esse é dado, né, Betânia? Isso está inclusive na diretriz, na última diretriz de ventilação mecânica. Eu sei que esperar por 1 hora fazer a gasometria e às vezes o paciente não responde com 1 hora. Ele precisa de mais tempo, tem muito líquido, né? Leva tempo para se redistribuir, para escorrer, né? Esparramar ali para a região anterior do tórax virado para baixo. Só para colocar essa informaçãozinha, lembrei que era de 2021, um trabalho publicado, bem interessante. Depois eu posso caçar esse trabalho aí. Até pedi ao próprio Marcelo, que eles observaram isso, que após 3 horas os pacientes tiveram uma melhora significativa da aeração e, consequentemente, melhorou a ventilação, melhorou a troca, melhorou a relação ventilação-perfusão, né? Tem um pouco E de aí, paciência, né? é, se o paciente não É, tiver nenhuma outra contraindicação, não tem tiver médico que piora, quer colher gás logo em seguida. Aí a gente tem que sinalizar, ó, tem que esperar. né? Se não houver piora nas primeiras 30 minutos, 60 minutos, ok. Se mantiver estável, a gente pode esperar, aguardar esse famoso best time aí. E outra coisa que eu achei interessante é a questão do jogo de empurra, né? Que quando o paciente começa a cair PF, o pessoal olha para você, olha para o fisioterapeuta e fala, e aí, vai pronar ou não vai? Né? Acho que talvez Eles a não gente tem faça, tomada de decisão, não. Aí a gente que eles tem que jogam na decidir. nossa conta, né? Jogam na nossa Uhum, conta. E aí, vai pronar ou não vai, né? É clássico isso, tá? uhum. Gente, só isso. Obrigado. Tá bom. Eu acho que é isso aí. Eu acho que com esses encontros a gente vai discutindo, vai conversando, e aí quando aparecerem os próximos casos, a gente vai ficar mais atento, né? Essa questão da prona, dos critérios de SARA. Eu lembro que eu até comentei com o Eduardo hoje que eu achei interessante
o Pascoso ter falado da avaliação mesmo, né, da PF, mesmo o paciente não estando entubado, né? Isso é muito interessante para quem está atuando nas enfermarias, né? Ter esse olhar também, né? Gasometria nas enfermarias? É, É, de ir calculando a PF também nas enfermarias, para o paciente não chegar tão, entendeu? É, observar se existe uma queda dessa PF ou não, se ele está mantendo, está caindo. Achei bem interessante. e cabe a todo mundo também aprender, né? A interpretar a gasometria. Não é difícil, mas assim, cabe interpretação. Tem coisas ali que saltam os olhos, tem coisas que a pessoa. Peraí, né? Essa relação aqui está assim por quê? Então, assim, é bom aprender, né? É um pessoal que só está na enfermaria, né? E não entra, né, para o CTI. Então, a gente, quem está na enfermaria, quem está no CTI, todo mundo tem que aprender. Não é só porque está na enfermaria que não vai ver paciente entubado. Pode Uhum, acontecer, né, de entubar na enfermaria, né? E tem acontecido, então as pessoas precisam interpretar a gasometria, saber ventilar um paciente, né? Eu acho que é básico para todo mundo. E não é porque todo mundo é capaz de aprender. Eu defendo essa tese. Eu não sei ventilação mecânica. Não, você é capaz de aprender ventilação mecânica, você é capaz de saber gasometria, é capaz de colocar um paciente em pé. Então, assim, todo mundo é capaz de aprender algo. Então, é só você se colocar disponível e ir em busca. Dá para aprender. E colocar em prática, né? Porque a gente aprende caminhando, né, gente? Não é assim? uhum. Isso aí. A gente combinou semana que vem, acho que todo mundo já falou já, né? Semana que vem a gente combinou mais um encontro e aí a gente vai estar separando um artigo para todo mundo estudar e a gente conversar sobre ele semana que vem, na quarta-feira, tá bom? Legal. Aí, Eduardo ficou de ver, né, Eduardo? Você depois coloca lá no grupo pra gente. Acho que ele não tá aí, não, né? Depois eu Mas é o falo com artigo ele. de Sara também, né? De Sara também, isso. Tá, tá. Ok. Tá bom? Então você finaliza aí, Betânia. Finalizo. Ai, meu Deus, Gente, vamos ver. obrigada a Pause, todos pause, pela stop. presença, pela participação.